Pessoal, boa noite. Eu sou o Lélio Braga Calhau, coordenador da Rede de Conhecimento Senhor Criminologia. Prazer muito grande a gente estar realizando mais um evento acadêmico nessa data. Hoje o tema é vitimização policial, o que sabemos? E vai presidir o nosso evento hoje nosso parceiro e pesquisador e professor Michel Lobo, que irá apresentar as nossas queridas palestrantes dessa data. Gente, então, sem maiores delongas, vamos para o doutor Michel. Doutor Michel, palavra do senhor, meu mestre. Então, primeiramente, né, boa noite a todos. Meu nome é Michel Lobo. Agradeço aqui ao Lélio, né, pelo espaço concedido aqui no canal do YouTube dele, né, o Senhor Criminologia. E também agradeço a presença e pelo aceite de convite também, né, em participar dessa mesa. A nossa colega aí, nossas colegas, né, Deise Miranda, Elisângela Oliveira e Fernanda Novaes, que são colegas, né, e excelentes pesquisadoras também. E é uma honra poder participar, né, do debate de um assunto tão sério e delicado, mas ainda muito pouco explorado e problematizado academicamente, que é a vitimização policial. Pouco explorado, principalmente se comparado com outros debates no campo da segurança pública. E somado a isso, há também, né, a questão dos desafios metodológicos que envolvem justamente a construção do banco de dados sobre esse campo, né, que torna a sua análise ainda mais difícil. Pois ainda não tem, né, oficializado, vamos assim dizer, um banco de dados nacional unificado e universalizado sobre as informações acerca da vitimização policial, né. O DataSUS, né, por exemplo, que poderia ser uma dessas fontes, que dispõe, né, dados sobre óbitos por causas externas, como agressão por disparo por arma de fogo, mas sem a variável ocupação, o que impede de se construir correlações com a vitimização policial, que inclusive, né, é uma categoria que vai muito além das mortes policiais causadas por terceiros. E quando o Lélio ele comentou comigo, né, em trazer essa discussão a público por meio do canal dele, eu pensei na grande responsabilidade que esse assunto trazia consigo. E pensei, né, também nas colegas aqui presentes, dentre outros que não puderam comparecer, para comentarem sobre suas pesquisas e tornar esse debate um pouco mais público, resguardando as questões de ética de pesquisa, claro. E essa é a minha segunda participação aqui nesse canal, né, estou muito feliz, né, de poder participar aqui também e trazer esse debate para todos vocês. E só que dessa vez se você mais um figurante, né, vou ter uma participação mais figurativa, e fico muito lisonjeado, né, em poder por ter sido um facilitador, né, para esse encontro aqui intitulado Vitimização Policial, o que sabemos. E vou passar aqui a palavra para as colegas após uma breve apresentação, claro que vocês podem depois refazer. Então, vou passar a palavra primeiro, né, para a Fernanda Novaes, que é pesquisadora, né, de pós-doutorado do Núcleo de Pesquisas, do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEV-USP, e coordenadora adjunta da área de ensino e pesquisa do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, IPES. Doutora em Sociologia pelo IESP-UERJ, mestre em Ciências Sociais pelo PPCIS-UERJ, graduada em Ciências Sociais na UERJ e Comunicação Social na FRJ. E também teremos aqui a nossa colega Deise Miranda, que é doutora em Ciência Política pela USP, mestre em Sociologia pelo IUPERJ, graduada em Ciências Sociais pela UFRJ, diretora executiva e presidente do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, o IPES, e coordenadora do Grupo de Estudos em Saúde Mental, Violências e Segurança Pública do IPES. É também autora do livro Por que Policiais se Matam. E também contaremos aqui com a presença da nossa colega Elisângela Oliveira, que é analista da Coordenadoria de Projetos, bacharel em Segurança Pública e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense. Peço desculpa pela minha voz, está um pouquinho falhada, né, e passo também já a palavra agora na sequência aqui para a nossa colega Fernanda. Boa noite, Fernanda, bem-vinda. Boa noite a todos e a todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Lélio e ao Michel pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Queria saudar também minhas colegas Elisângela e a Deise, que trabalham comigo há bastante tempo já. E, bom, para começar, eu queria reforçar, né, um pouco do que o Michel trouxe, a importância desse tema, não só por ele mesmo, mas porque, enfim, ao longo das nossas pesquisas, e acho que isso talvez fique claro ao final desse debate, a gente entende que a vitimização policial ela tem impacto não só para aquele policial, mas também para suas famílias, mas também para a construção da postura desse policial perante a sociedade, né? Então, a forma que esse policial vai se relacionar com a sociedade, os medos que vão permear, enfim, a gente poderia ficar discutindo sobre isso um tempão, mas
o que é importante a gente pensar é como esse tema é relevante para a sociedade como um todo, né? Não só para o funcionamento das instituições policiais. Bom, hoje na minha fala eu vou apresentar um pouquinho o boletim do IPES Brasil, que foi publicado recentemente, até o link provavelmente vai estar disponível. Esse trabalho é feito por mim, pela professora Deise e por mais algumas pesquisadoras lá do IPES, e a ideia é que a gente discuta um pouquinho, não só os resultados em si, mas um pouco de como que esse trabalho foi construído, porque quando a gente começa a entender essa construção desse trabalho, a gente começa a entender um pouco dessas questões dos dados que o Michel trouxe para a gente no começo da fala. Bom, o IPES é um desdobramento do GPESP, que foi um grupo criado dentro do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, coordenado pelo professor Inácio Cano, Dorian Borges e João Trajano. O GPESP foi um grupo coordenado pela professora Deise Miranda e composto não só por pesquisadores, mas também por psicólogas da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A gente começou pesquisando, né, o tema do suicídio policial na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Essa pesquisa inicial deu origem ao livro Porque os Policiais se Matam, que foi resultado de um questionário aplicado para os policiais, e a gente ali conseguia tentar mensurar um pouco não só as mortes em si, mas o que a gente chama do comportamento suicida, né, que eram também os policiais que tinham pensado em tentado suicídio. Além do questionário, nós fizemos também entrevistas com esses policiais, e a gente fez entrevistas também com familiares e amigos de pessoas que tinham perdido policiais pelo suicídio. Por conta do desdobramento desse livro, alguns anos depois a gente fez uma outra pesquisa junto com a Senasp, que também foi um questionário aplicado para polícias militares do Brasil inteiro. E, enfim, é importante a gente dizer, né, como diz aquele ditado, que quando a gente chegou tudo era mato, era mais ou menos isso. Acho que a Deise, então, mais ainda, né, começo a trabalhar com ela na iniciação científica, mas ela já estava a trajetória dela é até um pouco anterior a isso. E a gente começou... E era muito difícil falar sobre o suicídio policial dentro das instituições policiais. Existia um tabu muito grande, que a gente sabe que ainda existe, embora hoje ele se reproduza de outra forma. Mas é fato que muitos entraves aconteceram naquele momento para aquela pesquisa. E conforme saiu o livro e as demais publicações, as pessoas começavam a mandar para a gente quando tinha um caso de suicídio. E isso é interessante porque a gente começava a receber muitas demandas de tipo, quantos casos de suicídio aconteceram na Polícia Militar do estado tal no ano tal? E não tinha resposta, né? Naquela época, desde então, algumas coisas a gente já vê alguns avanços. Por exemplo, o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a publicar, né, os casos de suicídio no anuário a partir de 2018, mas anterior a isso a gente tinha muita dificuldade também para essa questão do DataSUS que o Michel colocou, e a gente recebendo frequentemente essas notificações, que inicialmente eram muito mais concentradas no Rio de Janeiro, que era o contexto que a gente tinha feito a pesquisa. A gente teve a ideia de começar a juntar esses casos. A gente pensou, bom, se a gente está dizendo aqui que os dados oficiais não estão captando esse fenômeno, e se a gente começar a juntar esses casos para a gente ver o que vai acontecer, né? Para a gente ver quantos casos a gente tem num ano e tal. E foi aí que, desde 2017, então, a gente começou a fazer esse trabalho. E em 2018 a gente publica nosso primeiro boletim. Então, o boletim é essa iniciativa publicada anualmente. Esse ano a gente publicou a terceira versão desse boletim, referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, tentando mensurar os casos de violência autoinfligida entre profissionais de segurança pública, desculpa. E aí é que a gente começou trabalhando só com suicídio, e a gente começou a ver a necessidade de a gente expandir um pouco essas categorias, e hoje a gente trabalha também com as tentativas de suicídio e com os casos de homicídio seguido de suicídio, que são quando os policiais matam uma pessoa e em seguida se matam, porque a gente começou a ver que esse padrão de casos, né, os homicídios seguidos de suicídio, eles
tinham uma participação considerável todos os anos, né? Então e é importante a gente dizer que não existe esse tipo de morte se a gente olha para os dados oficiais, né? O homicídio e o suicídio, eles são classificados como mortes separadas, então não necessariamente você consegue entender que existe esse vínculo entre as duas mortes. E então, por conta disso, a gente começou a trabalhar com essa categoria. Então, retomando um pouquinho, né? Hoje a gente entende que existem outras fontes, e é importante a gente dizer que, enfim, ainda existem muitas carências, ainda existem muitas coisas que precisam avançar, mas a gente vê avanços, algumas instituições já estão publicando seus próprios materiais com relação aos casos anuais, né? A gente teve, a Polícia Militar de Alagoas, por exemplo, publicou recentemente uma espécie de um boletim muito interessante, refletindo sobre os casos da Polícia Militar de Alagoas. Então, a gente precisa dizer que estamos vendo avanços, mas a gente entende que ainda é necessário essa existência desses dados, né, de uma, digamos assim, de uma fonte distinta, até porque para ajudar a gente a mensurar esse fenômeno, entender semelhanças e diferenças e tal. Ao longo desses 3 anos, né, a gente ampliou o público, e é importante a gente dizer isso, que a gente sempre costuma falar policial, suicídio policial, sobre a polícia, mas se a gente expande um pouco mais essa classificação e pensa sobre profissionais de segurança pública, se a gente vai pensar sobre policiais penais, se a gente vai pensar sobre guardas municipais, policiais federais, a gente vai ver que essa carência de dados ela é ainda mais gritante. Né? Então, um processo que talvez já tenha começado a andar, ainda que timidamente, ainda que de forma muito desigual nas instituições policiais, não necessariamente se reproduz nas outras instituições de segurança pública. Então, a gente passou também a considerar esses casos no nosso boletim. A gente também passou, além de analisar a quantidade, ainda não falei sobre o método, eu vou chegar no método, mas só para explicar o que a gente faz no boletim. Além de pensar quantitativamente, ou seja, da gente falar sobre o número de casos, a Deise depois vai compartilhar com vocês um pouco dos resultados, mas a gente entendeu que, além do número de casos, de fatores sociodemográficos, a gente precisava também analisar qualitativamente esses casos. Então, já fazem 2 versões do boletim, que a gente pega todos os relatos referentes à morte, então, seja de notícias de jornais, seja de ocorrência policial, e a gente analisa esse material no software NVivo, que é um software de análise qualitativa, tentando também buscar ali elementos que ajudem a gente a entender um pouco desses casos. E desde a versão de 2021, né, que é essa terceira